Ok, irmãos, nós chegamos à nossa mensagem final dessa conferência e eu entendo, a partir dos irmãos, que no final nós vamos ter uma comunhão especial. Então eu vou ser breve, mas não se preocupem, nós temos tempo suficiente para liberar o encargo. O encargo principal nessa última mensagem é para falar como que podemos cooperar com o Senhor nesta época, nesse tempo. Na comunhão anterior que tivemos, nós mencionamos que estamos vivendo numa época extraordinária. Isso não é novo, todo mundo já está sabendo. As coisas não estão como de costume. Nós experimentamos isso uma vez a cada século, esse tipo de pandemia. Em toda a minha vida, eu nunca experimentei isso. Eu nunca tive um tempo quando não podíamos viajar e dificilmente saímos de casa. Isso é extraordinário. E nós temos visto que a situação do mundo é um indicador do mover do Senhor. É algo extraordinário está ocorrendo na situação do mundo, o que significa, o que é que Deus deseja fazer algo extraordinário na economia. Nós temos que entender isso. Então, com esse entendimento, nós temos que buscar o Senhor. O que é isso? Nós temos que inquirir dele: Senhor, o que é isso? O que é que o Senhor gostaria de fazer em tal situação no mundo? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Uma vez que descobramos qual que é a vontade de Deus nessa situação, então precisamos cooperar com Ele por meio da nossa oração. Sabe, um princípio básico da oração é o encargo principal desse esboço, é que a verdadeira oração, ela não se origina de nós, mas a oração eficaz, ela se origina com a vontade de Deus. E a oração que Deus ouvirá, sempre ouvirá, é a oração que é segundo a sua vontade. A razão pela qual muitas das nossas orações não são respondidas é porque muitas das nossas orações não se originam na vontade de Deus. Sinto muito em dizer isso, mas apenas é um fato. Que muitas das palavras que nós chamamos de oração, na verdade não são oração, não aos olhos de Deus. Há algum tipo de pedidos, algum tipo de pedir ao Senhor por algo, mas não é aquilo que Deus consideraria uma oração. Espero que vocês entendam isso. A oração, na verdade, não muda nada. Por favor, não me entendam mal. Mas você pode pedir para o Senhor fazer alguma coisa 1 milhão de vezes. Se isso não for a vontade dele, isso não vai mudar a sua vontade. Não vai mudar a mente dele. Então, o princípio básico da oração é que precisamos entender qual é a vontade de Deus. É por isso que recentemente, eu espero que vocês tenham ouvido ou ouvirão, que nós tivemos um treinamento de irmãos responsáveis, cujo tema foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem que ser feita conhecida para nós, de tal forma que quando oramos em harmonia com a vontade de Deus, e não contra a vontade dele, ou a partir
a partir do nosso próprio pensamento de oração. Eu gostaria de ler com vocês algumas citações muito curtas desse livro, O Ministério de Oração da Igreja, pelo irmão Watchmani, como um tipo de introdução ao encargo desse esboço. O Ministério de Oração da Igreja, tudo isso está no capítulo 1. O Ministério de Oração da Igreja é uma oração na terra que resulta em um mover no céu. Sabe, Deus tem um princípio de operação na sua economia. Eu não sei porquê. Você tem que perguntar para ele por quê. Ele não vai se mover até mesmo para fazer a sua própria vontade, até que ele ganhe uma vontade humana que esteja em harmonia com sua vontade. Ele não vai se mover sem isso. Ele não vai se mover separado da igreja. Se a igreja não se mover, ele não se move. E isso é os seus princípios de levar a cabo a sua economia. Uma outra citação. A maior e mais elevada obra da igreja é ser a porta de saída da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa de uma porta de saída. Esse é o ministério de oração da igreja. Agora, isso é importante. A igreja, ela tem de aprender a fazer orações grandiosas e pedir grandes coisas. A oração da igreja normalmente é muito pequena. Ela ora apenas por problemas comuns. Isso não basta. A igreja precisa ter orações grandiosas e fazer grandes pedidos. Bem? O que significa isso? Significa que há diferentes tipos de oração e categorias de oração. Em tempos extraordinários, igual ao que nós estamos vivendo, eles pedem por orações extraordinárias. Nós não podemos fazer orações comuns em tempos que não são comuns. Ok? Deixa eu prosseguir na leitura. O ministério da oração da igreja, não orações pequenas, mas são aquelas que desbravam o caminho para Deus. A igreja deve fazer orações grandiosas, orações sérias e orações fortes. Eu penso que é suficiente essas citações sobre a palavra de oração. E na conferência do Memorial Day vindoura, nós teremos uma mensagem sobre oração, e acontece que eu mesmo vou ser quem vai compartilhar aquela mensagem. Então ela será totalmente desenvolvida naquela mensagem. O que estamos falando aqui é cooperar com o ministério celestial de Cristo para o mover final de Deus. E lembrem-se, o que nós dissemos é que é o mover final de Deus. Já foi restaurada a pregação do Evangelho, já foi restaurada, ele já restaurou o ensinamento das verdades, a vida prática adequada da igreja, segundo a maneira ordenada por Deus. É por isso que dizemos com certeza que estamos vivendo num tempo final. Porque há uma coisa que está faltando ser restaurada, está sendo restaurada, isto é, o Senhor está ganhando vencedores. Ele está ganhando um grupo de pessoas que conhecem Cristo como a sua vida e vivem em Cristo e vivem na realidade do corpo de Cristo nesta era. Uma vez que ele tem um número adequado desse tipo de pessoas, essa era será encerrada, será consumada. Então nós sabemos quão próximos estamos dessa era. Nós não sabemos o quão próximo, só o Senhor sabe.
Então, como que nós podemos cooperar com o Ministério Celestial de Cristo para o mover final de Deus neste tempo na história? Como podemos? Bem, nós já falamos de uma maneira principal de cooperar, uma maneira principal de cooperação é que nós cooperamos com o Senhor na propagação das verdades divinas, de acordo com a profecia e Apocalipse 4 e 5. O cavalo branco está correndo junto com a guerra, fome e morte. Estamos propagando as verdades divinas, as verdades mais elevadas, a verdade da economia neotestamentária de Deus e também com a vida da igreja, a prática adequada da igreja em todas as continentes dessa terra. Isso está acontecendo. Está acontecendo de maneira maravilhosa. Eu tenho sido abençoado pelo Senhor de ser capaz de visitar mais de 70 países para observar isso, para participar nisso, e é um fato. Lugares que eu me lembro, estamos falando sobre a tecnologia espiritual, os avanços na restauração do Senhor. Eu me lembro muito bem, nos anos 70, o irmão Lee disse para nós, um dia a restauração do Senhor irá para a Rússia. Agora, para você, hoje isso não tem muito significado. Mas lá na década de 70, você diria, isso não vai acontecer na minha época. Quando ele disse aquilo, ele estava falando uma impossibilidade que nós não iríamos ver. Mas aconteceu. Aconteceu de uma maneira espetacular. Hoje, no mundo de fala russa, nós temos mais de 200 igrejas. Isso é fantástico. Em tal ambiente, eu me lembro que ele dizer, um dia a restauração do Senhor irá para a Birmânia. Eu pensei, ok, Molly, a sua fé é maior que a minha. Eu digo isso porque recentemente, pela misericórdia do Senhor, na verdade, no último novembro, eu fui para visitar os santos em Myanmar. Myanmar é o nome atual da Birmânia, daquele país. Quando os ingleses colonizaram aquele país, chamaram de Birmânia. O nome hoje é Myanmar. Eu fui capaz de visitar e eu fiquei impressionado. Eu tenho que dizer a vocês, santos, vocês sabiam disso? Eu sou o primeiro cooperador do Ocidente para visitar a Birmânia. Eu não tinha nenhuma ideia. Eu também não imagino que os irmãos tivessem ideia. Mas nós temos 79 igrejas naquele país, Myanmar. Nós temos um treinamento de tempo integral lá com 100 treinandos. Nós temos 3.000 santos naquele país. Nós temos que perceber, Myanmar não é um país cristão, é um país budista. A segunda maior religião lá é o Islã, que é algo ao redor de 15% do país. Cristianismo é uma porção muito, muito pequena naquele país. E todavia, nós temos 79 igrejas locais naquele país. Não é maravilhoso? Na verdade é maravilhoso. Então essa propagação da verdade, da propagação das igrejas, da vida da igreja, realmente está avançando.
Mas eu digo a vocês, obviamente, nem todos nós podemos viajar para todos esses países e participar daquela maneira do mover do Senhor, mas há uma maneira que cada um de nós pode e deve participar. E essa é por meio do Ministério de Oração da Igreja. Eu estou tão feliz que os cooperadores da América do Norte iniciaram esse encargo, que recentemente nós tivemos 30 dias de continuação contínua. Eu espero que você tenha participado e tenha desfrutado. Não é algo que nós fazemos todo o tempo, não é isso? Nós não podemos. Não podemos sempre fazer isso, mas eu ainda digo. Mas nós não estamos vivendo numa época normal, estamos numa época extraordinária. Então, nós temos que fazer as coisas diferentes nessa época. O país está fazendo coisas diferentes. As pessoas que fabricavam automóveis hoje estão fabricando ventiladores, respiradores, porque estão vivendo numa época extraordinária. Nós estamos nessa época. Esse é o tempo em que nós devemos buscar o Senhor. Como que nós cooperamos com Ele nessa época e neste ambiente? Isso é algo novo e as coisas não são como de costumes. Então nós devemos fazer o que nós fazíamos antes. Até mesmo a nossa oração não deve ser a mesma que de antes, porque estamos vivendo num tempo diferente. Esperamos que todos possamos ver isso. Então vamos entrar agora no esboço. Os primeiros pontos são um tipo de fundamento para o último ponto que fala sobre oração. Agora, Romano 1. Precisamos cooperar com o Ministério Celestial de Cristo a fim de assumirmos nossa responsabilidade relacionada à situação mundial final, ao mover final de Deus e à restauração final do Senhor. Eu estava tendo comunhão com os irmãos antes da reunião. Sabe, nós entendemos que você ouve essa palavra, há uma possibilidade para a situação final do mundo. Parece muito pesado, uma coisa muito pesada. E como eu disse a vocês na última sessão, eu não sou diferente de vocês. Eu falei com o Senhor muitas vezes. Senhor, eu não sabia que eu estava sendo envolvido nisso. Na verdade, eu não assinei nada por isso. Bem, é muito parecido com ser pai. Você sabe, quando você tem filho, você não tem a menor ideia de onde você está entrando. E eu já estou no final disso. Os meus filhos já são adultos, são casados, você sabe, têm a própria vida deles. Mas quando você entra na paternidade, você não tem qualquer ideia onde você está entrando. E a vida cristã é também assim. Nós temos que entender, nós não somos aqueles que estão orquestrando esse cenário, nós não somos aqueles que estão no trono, nós não somos o soberano. Nós somos as pequenas partes nesse grande empreendimento de Deus no universo. E não olhe isso como um fardo, olhe como um privilégio. Que privilégio! Igual o Quirino que diz, nunca fale de sacrifício. Não é um sacrifício. É um privilégio, é um indizível
ser dele a qualquer custo. Há duas maneiras de olharmos isso. Você pode olhar isso como um sacrifício ou você pode ver isso como um privilégio. Eu espero que olhemos isso como um privilégio. Ok? Ponto A. A nossa responsabilidade final é sermos saturados e permeados com Cristo para a igreja, como o corpo de Cristo, o novo homem. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso destino. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mesmo que você diga ao Senhor hoje, Senhor, eu não quero ser saturado e nem permeado com Cristo. Eu não quero que isso aconteça. Ele vai dizer para você, é muito tarde, tarde demais. O momento que você foi regenerado, e aquilo se tornou absolutamente certo que você vai ser saturado e permeado com Cristo. A única pergunta é quando? Vai acontecer mais cedo ou vai acontecer mais tarde? Então vamos cooperar para que isso aconteça mais cedo. B. Nossa responsabilidade final é sermos uma testemunha viva de Cristo em nosso viver diário e nos reunirmos em nossa localidade de tal maneira para que possamos ser o corpo, o novo homem, o candelabro e a noiva. Sabe, eu mencionei esse ponto antes, ser uma testemunha viva de Cristo na situação atual. Eu quero tornar isso prático e aplicável a nós. Eu diria que a maneira que nós reagimos a essa situação mundial é diferente. Nós não temos a mesma ansiedade, nós não temos o mesmo medo que as pessoas do mundo têm. A nossa confiança, perdoe por dizer isso de maneira franca, a nossa confiança não está na medicina, a nossa confiança não está nos médicos, a nossa confiança não está nos economistas, a nossa confiança não está no poder na economia americana e nem no poderio militar americano. A nossa confiança está em Deus e por causa disso nós não temos nenhum medo, nenhuma ansiedade. E isso significa que nós podemos viver no meio desse ambiente de uma maneira muito, muito diferente do que todos os demais. Isso seria um bom testemunho para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos cooperadores. C. Nossa responsabilidade final é carregar o testemunho de Jesus. Isso é a expressão do Senhor, tanto no nosso viver diário como na vida da igreja, que nós sejamos candelabros de ouro em toda a terra, resplandecendo com a expressão de Cristo. T. Nossa responsabilidade final é propagar o testemunho de Jesus pelo estabelecimento de igrejas locais como candelabros de ouro. Estou tão feliz que nesses dias nós temos comunhão e no final dessa reunião vamos ter ainda comunhão sobre essa propagação dos candelabros nos Estados Unidos. Sabem, a restauração tem estado nesse país por 50 anos e passamos muitos anos sem muita propagação. Eu sinto muito dizer isso, mas é isso aí. E agora, os cooperadores, nos últimos anos, têm pego esse encargo, que é a propagação das igrejas, das verdades, da vida da igreja nos Estados Unidos. E eu espero que vocês, santos,
na sua vida de trabalho e que vocês estejam dispostos a pagar o preço para pela propagação, sabe? Eu já migrei várias vezes na minha vida da igreja. A última vez foi há 5 anos atrás. E eu estou ficando velho. Eu acho que provavelmente eu só tenho uma migração que está sobrando em mim. Só o Senhor sabe. Mas, sabe, precisamos que os santos que estão na idade de trabalho, que estejam dispostos. Você pode pensar, oh, isso é difícil, é tão difícil. Não, eu mudei em todo esse país quando eu tinha 31 anos de idade. Eu tinha um bebê recém-nascido. Isso pode ser feito. Eu espero que nós participemos dessa propagação das igrejas. O que mais nós temos que fazer com a nossa vida? Sabe, nós temos preferências. Eu vivo agora no Noroeste. Eu não vou viver aqui para sempre, mas é agora que eu estou vivendo. É um lugar muito agradável de estar aqui, eu gosto muito. Eu não tenho nenhuma intenção de ficar aqui. Eu vou onde o cordeiro for. E espero que todos nós tenhamos essa atitude, que vivemos para o conforto, nós estamos vivendo pelo nosso prazer, não estamos vivendo pelo clima, pelo ambiente, pela economia. Nós estamos vivendo para as igrejas locais como os candelabros de ouro. E isso deve ser assim. Caso contrário, como é que o senhor vai atingir a meta nesta era? Eles precisam que alguns cooperem com ele. Agora de Romano 2. A fim de levarmos nossa responsabilidade no mover final de Deus, precisamos conhecer e experimentar Cristo como o centro da administração divina, segundo a economia eterna de Deus. Então, isso nos traz de volta essa visão do trono. Precisamos conhecer o Cristo que está no trono. Precisamos conhecer o Cristo que é o centro da administração do universo. Porque nós tomamos a direção do trono. Quando falamos sobre cooperar com o ministério celestial de Cristo para o mover final de Deus, uma das perguntas desta tarde, que eu ainda não entrei nela, está falando sobre migração. E dizemos, se precisamos migrar, para onde vamos migrar? Para onde devemos migrar? Essa direção precisa vir do trono. Sabem? Deixa eu colocar dessa forma. Quem pode dizer o que é mais importante, ir para esse lugar ou aquele lugar? Quem está qualificado para dizer isso? Somente Cristo como o centro da administração divina? Eu não posso dizer esse lugar tem uma prioridade maior do que aquele lugar, ou aquele lugar tem uma prioridade maior. Como é que sabemos disso? Somente Cristo como o centro da administração de Deus ele entende o quadro todo. Então devemos ir a ele quando consideramos como que propagar as igrejas locais, como migrar segundo o seu mover. Então nós temos uma direção, graças ao Senhor, nós temos uma direção dos cooperadores aqui na América do Norte, nós temos uma direção. Mas ainda precisamos ir ao Senhor e perguntar para Ele qual que é a minha parte.
sabe? Não diga. Os irmãos disseram que nós deveríamos ir para essa cidade, então vamos. Então, ok, por um lado isso não é mal. Você seguir a direção dos irmãos mais santos. Isso é algo exterior, mas nós precisamos seguir a direção do trono. Precisamos seguir Cristo como centro da administração divina. O A diz, Romano 2a, Cristo foi entronizado em sua ascensão para executar a administração de Deus, sua operação governamental. Isso é um mistério absoluto para as pessoas no mundo, mas está lá. No livro de Apocalipse, assim que Cristo ascendeu na sua ascensão pública, eu penso que vocês sabem que Cristo teve duas ascensões. Ele teve uma ascensão secreta e também teve uma ascensão aberta, pública. Aquela ascensão pública foi aquela com os discípulos, quando ele ascendeu do topo, do cume do Monte das Oliveiras. E sem o livro de Apocalipse, nós não teríamos nenhuma ideia o que aconteceu a seguir, mas Apocalipse 4 e 5 nos dizem exatamente o que aconteceu. Você pode imaginar? Ao ler Apocalipse 4 e 5, você pode entender o que aconteceu imediatamente após a ascensão de Cristo. O que aconteceu após Cristo ascender é que ele foi para o trono de Deus e ele foi entronizado com Deus. Esse é o trono de Deus e do Cordeiro. Assim como na Nova Jerusalém, não é somente o trono de Deus, é o trono de Deus e do Cordeiro. E eles estão entronizados juntos para executar a administração de Deus. B. Cristo, como a corporificação de Deus, é hoje o administrador do universo. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Toda autoridade. Aleluia! Toda autoridade no céu e na terra foi dada para Ele. Eu sou tão contente. Ninguém mais está qualificado. Sabe, quando Cristo ascendeu para o trono, lá diz em Apocalipse 4, deixa eu ler para vocês, se me permitem. Em Apocalipse 4, capítulo 5, versículo 2, eu vi um anjo forte que proclamava em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Talvez eu devesse começar com o versículo 1. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados, lacrado com 7 selos. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou olhar o que estava escrito nele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar o que estava escrito nele. E um dos anciãos me disse, não chores, eis
que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquele livro é o desvendar da história divina na história humana. A partir do tempo da ascensão de Cristo até a época da segunda vinda de Cristo, somente o Cristo ascendido pôde abrir aquele livro e ver o que estava nele. E ele fez isso. Ponto C. Após o Senhor ser crucificado e sepultado, Deus o ressuscitou e o pôs à sua destra, fazendo de Jesus o Senhor de todo o universo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Um homem é o Senhor, um homem Deus. Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, um homem que está no trono, um homem deificado está no trono. Ele é o Senhor. Ele é o centro da administração de Deus. Ele está executando a vontade de Deus e a administração de Deus no universo. Ponto D. Segundo o livro de Apocalipse, o trono no qual Cristo ascendido está sentado é o trono da administração divina. Na verdade, esse é o tema do livro de Apocalipse. Cristo como centro da administração divina de Deus, o Cordeiro, que não é apenas o Cordeiro, ele é também o leão, o leão da tribo de Judá, o Redentor, aquele morto na cruz por nossos pecados, está agora no trono, fazendo o quê? Levando a cabo a administração de Deus sobre todo o universo. E na administração de Deus, significado pelos 7 selos do livro nas mãos daquele sentado no trono. Então, aqueles 7 selos, os primeiros 4, como mencionamos, são tipificados pelos 4 cavalos, significando a guerra, a fome, a morte e o Evangelho. E eles prosseguem até o final da era, nas calamidades naturais, calamidades supernaturais e o julgamento de Deus sobre a Babilônia, tanto a material como a Babilônia espiritual, a religiosa, levando-nos até ao final da era, até a segunda vinda de Cristo. Esse é o conteúdo daquele rolo, daquele livro. Esse é o conteúdo dos 7 seres daquele livro. E quem é aquele que abriu isso? É o Cordeiro Leão, Leão Cordeiro. Ele é o centro da administração de Deus. Ele está por trás do cenário. Como eu disse numa mensagem anterior, aparentemente, aos olhos do mundo e até aos olhos de alguns crentes, aparentemente ele não está fazendo nada. Uma pandemia mundial está ocorrendo, as pessoas estão morrendo, dezenas de milhares. Onde está ele? Ele está oculto. Ele está muito, muito ativo, mas está oculto. Ele não vai se mostrar nesta era. Não nesta era. Haverá um tempo, e será no final desta era, que ele será visto por todos, pelos judeus,
até por aquelas tribos que o traspassaram, serão vistos por ele. Ele será visto por toda a terra e virá de uma maneira aberta, mas não agora. Agora ele está operando de uma maneira oculta, mas não sejam enganados. Ele está operando de uma maneira oculta, mas ele está operando. Ele está no trono. Ele é muito, muito ativo exatamente nesse momento. O que ele está fazendo bem, sabem? Uma das coisas que você pode ler em Apocalipse 8, uma das coisas principais que ele está fazendo é que ele é aquele que carrega as orações dos santos, significado pelas taças de ouro, que ele se acrescenta a si mesmo como incenso para as orações dos santos e leva essas orações para o trono de Deus. E Deus responde aquelas orações porque o próprio Cristo foi acrescentado àquelas orações como conteúdo. Então ele é o sumo sacerdote, ele está intercedendo, ele mesmo está intercedendo e ele está nos conduzindo para ecoar a sua intercessão, para cooperar com a sua intercessão. É isso que é revelado no Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz, versículo 26 e 27 diz: nós não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Isso é verdade. E às vezes, sinto dizer, parece que às vezes nós sabemos, nós nos reunimos e simplesmente oramos segundo os nossos pensamentos. Bem, eu não vou dizer que isso é errado, mas eu diria que não está totalmente certo também. Romanos 8 diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito que está em nós, que habita dentro de nós, ele intercede por nós. Ele intercede no nosso lugar, ele intercede ao invés de nós, porque ele sabe qual é a vontade de Deus e intercede com gemidos que não podem ser exprimidos. Isso é um tipo diferente de oração. Gemidos que não são falados com palavras. Às vezes é muito fácil para nós pronunciarmos muitas palavras, mas de acordo com Romanos 8, há outro tipo de oração, que é uma oração sem palavras. Sem palavras. Está em nós, e não somos nós que iniciamos a oração. É o Espírito que habita interiormente. Se você ler Romanos 8, lá diz, ou 26 ou 27, que o Espírito intercede. Então no versículo 34 do Romanos 8, fala que Cristo, que está à destra de Deus, à direita de Deus, intercede por nós. Então a nota de rodapé no versículo 34 que diz que essas duas intercessões, a intercessão do Espírito que habita interiormente e a intercessão do Cristo ascendido à direita não são duas intercessões, não há dois intercessores, mas só um. O Cristo que está à direita do trono de Deus e também é o Espírito que habita em nós. Como o Espírito que habita em nós, ele inicia a oração. E como o Cristo ascendido no trono, ele completa a intercessão. Como é que ele inicia a intercessão? É muito interessante. De acordo com Romanos 8, nós cooperamos pela oração, mas não sabemos o que orar. Então diz que o Espírito
Ele se une para nos ajudar na nossa fraqueza. Desde que, assim que nós queremos orar e exercitemos nosso espírito para orar, então aquele espírito que habita interiormente, ele se une para nos unir, para nos ajudar a orar. Ele inicia a oração. Então Cristo ascendido à direita do trono de Deus, ele completa a oração. Santos, esse é um tipo de oração que precisamos aprender. Temos que ter essa oração. Apreciamos o hino que cantamos antes dessa reunião. Em Mateus 6, os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, nos ensina como orar. Como orar? Parece que nós sabemos como orar, mas não sabemos. Uma outra cotação, uma citação que eu não li para vocês, do Ministério de Oração da Igreja, o irmão Muni diz: muitas das orações que são feitas nas orações, das reuniões de oração da igreja, não têm significado. Não é sóbrio isso? Nós precisamos evitar as orações que não são orações. Então, algumas daquelas que chamamos de oração não são oração, não aos olhos de Deus. Deixa eu inferir aqui alguma coisa que chamamos também de profecia, não é profecia. Nós temos muito falar nas reuniões de profetizar, alguns são profetizar, outros não. Nós temos muitas orações nas igrejas, nas reuniões da igreja, mas algumas são reais, outras não. Precisamos buscar diante do Senhor, nesses dias, nos ensine como orar. Eu penso que é uma oração muito boa. Nós oramos muitas vezes. Ou devemos orar todas as vezes que nos reunimos. O ministério de oração da igreja não é individual, é uma oração coletiva. Nós precisamos ter um grupo vital para levar a cabo esse tipo de oração. Devemos pedir ao Senhor: Senhor, nos ensine como orar, nos ensine como cooperar contigo nessa época extraordinária. Nos ensine a orar orações que o Senhor precisa nesta época. Eu penso que esse tipo de oração será muito agradável ao Senhor. Ok? Deixe eu prosseguir a leitura. Ponto D. Segundo o livro de Apocalipse, o trono no qual o Cristo ascendido está sentado é o trono da administração divina. Eu já li isso, desculpe. E agora, deixa eu ir debaixo de 2A. Como aquele entronizado, como administrador celestial no governo universal de Deus, Cristo é o soberano dos reis da terra. Aleluia! As questões das nações estão sob seu governo. Isso são boas novas. Nós temos a melhor liderança no universo, porque não estamos dependendo de nenhum governo humano. Nós dependemos no trono do soberano dos reis da terra. B. Na administração governamental de Deus, Cristo é o líder e o Salvador. E aquele que tem a chave de Davi. Sabe, Atos 5:31 fala sobre Cristo como o líder e o Salvador. Aquela palavra líder é uma palavra muito peculiar na língua grega. É a palavra archegos. É muito difícil de traduzir. É a fonte, é a origem, como é o primeiro que se move. Primeiro ele é o líder, para que ele possa ser o Salvador.
Isso significa que ele arranja toda a situação no mundo, e ouçam, ele arranja toda a situação na sua vida para que ele possa ser o Salvador. Ele arranjou em que família você nasceria, ele arranjou a época em que você nasceria, ele arranjou onde você nasceria, ele arranjou toda a sua vida de tal forma que num determinado tempo, ponto no tempo, ele se tornaria o Salvador. Não é maravilhoso? E então, primeiro ele foi o líder, então ele é o Salvador, então ele é aquele que tem a chave de Davi. E a chave de Davi é a chave que abre, que destrava todas as riquezas de Cristo. Então, depois deles nos conduzir, ele nos salva, depois de nos salvar, ele abre os tesouros das riquezas de Deus, das riquezas insondáveis de Cristo para nós, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, e por desfrutar as suas riquezas, nós nos tornamos a sua plenitude. É isso que ele quer fazer nesta era. Isso que ele quer fazer em muitos outros santos. Por isso nós temos que orar nesses dias. Ok? Assim chegamos à questão da oração em Romanos 3. Precisamos cooperar e corresponder com o ministério celestial de Cristo, orando para a vontade de Deus ser executada na terra, conforme o mover de Deus e a restauração final do Senhor. Eu quero repetir o pré-requisito para a oração. Há um pré-requisito. O pré-requisito por oração é: você precisa conhecer a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, como que você pode orar? Você ora a partir do seu pensamento, do seu sentimento, da sua ponto de vista, das suas opiniões. Isso não é oração. A oração deve originar com a vontade de Deus. Então, em Mateus 6, após os discípulos terem pedido para o Senhor para ensiná-los a orar, ele disse: orem desta maneira, Pai, teu nome seja santificado. Venha o teu reino. E a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Ele não disse: orem com essas palavras. As pessoas são sempre orando, repetindo essa assim chamada oração do Senhor. Na verdade, não é a oração do Senhor. É a oração dos discípulos. Ele não disse ore com essas palavras, ele disse ore desta maneira. Ele deu um modelo, um padrão de oração. E esse padrão inclui: a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. E eu penso que nós devemos orar muito nesses dias. Senhor, o que o Senhor quer executar nesses dias, nesse tempo? Nesse tempo muito especial na história humana, o que o Senhor quer executar? Em princípio, nós sabemos algumas coisas, certo? Em princípio, sabemos. Eu quero voltar para os 7 selos. Em princípio, nós sabemos. Ele quer que o homem seja salvo, ele quer que o evangelho corra, é claro que ele quer. E ele está usando essa pandemia para fazer com que as pessoas se abram de uma maneira que elas nunca se abriram antes. Isso está certo. Número 2, ele quer não apenas que o evangelho, mas a verdade, o evangelho no sentido mais amplo,
as verdades sobre a economia do Novo Testamento sejam propagadas em toda a terra, sem dúvida sobre isso. Ele quer fazer isso, essa é a sua vontade. Número 3, ele quer que a vida da igreja genuína e a prática da vida da igreja, de acordo com a sua maneira ordenada, seja propagada na terra, sem dúvida. É tudo isso? É tudo isso? Não, não é tudo. Há uma questão final que ele quer. O que é? Ele quer levantar os vencedores que vão consumar esta era. Não tenha medo de orar aquela oração. Não seja subjetivo, não diga, eu não sei se eu sou um vencedor ou não, eu não sei se eu posso ser um vencedor. Esquece a respeito de você. Estamos falando sobre a necessidade de Deus. Deus precisa de vencedores. Deus precisa de um instrumento dispensacional. Se você espera ser um vencedor, se você espera uma parte desse instrumento dispensacional, ore por isso. Essa é a necessidade de Deus, não é a sua necessidade, é a necessidade dele. Eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que o Cristo ascendido está orando nesta época. Não está orando apenas para as pessoas serem resgatadas da perdição. Ele tem um coração para isso, ele ama todos os homens, ele tem um coração que todos sejam salvos da perdição. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a oração que o Senhor está focado nesse momento é a oração do reino, é a oração da consumação da era, é a oração para os vencedores serem levantados como um instrumento dispensacional. Para completar a sua economia eterna. Que tempo! Que tempo no qual estamos vivendo. Ok, deixa eu ler. Embora Deus tenha uma vontade para todas as coisas, Ele não age independentemente. Nos seus princípios, na sua economia, Ele não vai agir a parte disso. Ao contrário, Ele quer que a vontade humana na terra ecoe sua vontade antes que ele faça qualquer coisa. O que ele está buscando? Ele está buscando uma harmonia da vontade humana com a vontade divina. Sabe, em Mateus 26, quando o Senhor estava no jardim do Getsêmani, ele orou, todos nós sabemos essa oração que diz: se possível, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Aquilo significa que naquele momento o Senhor tinha a sua vontade humana natural, que desejava que aquele cálice passasse dele, mas ao mesmo tempo ele entendia que Deus tinha uma vontade. Então ele conscientemente rejeitou a sua vontade humana e conscientemente escolheu a vontade divina. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Você não acha que isso é uma oração que nós devemos orar muito? Muito? Na verdade, aquela oração define todo o viver humano do Senhor Jesus, aquele viver completo daquele homem-Deus por 33 anos e meio, foi uma vida de rejeitar a sua vontade humana natural e de escolher a vontade divina. Agora, de novo eu digo, não seja subjetivo, não diga, isso é com ele pode fazer isso, eu não posso. Não. Aquela pessoa que fez aquilo, vive em você.
aquele que viveu toda a sua vida conscientemente rejeitando a sua própria vontade e conscientemente aceitando a vontade do Pai, ele vive em nós, como o Espírito que dá vida em nosso espírito. Ele quer repetir aquele viver do homem-Deus em você e em mim. Ok? Eu termino aqui lendo o ponto B. A intenção de Deus é realizar a sua vontade por meio da oração dos crentes em união com Ele. Orações eficazes para que a vontade de Deus seja feita na terra são a expressão do desejo e intenção de Deus. E são o resultado do nosso permanecer no Senhor e de suas palavras permanecerem em nós. Então João 15:7 é um versículo crucial aqui. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é um versículo muito mal entendido pelas pessoas. As pessoas se focam só no final desse versículo. Peço o que você quiser, ou o que quer que eu queira. Vamos ver. Ok, eu quero uma Lamborghini. Eu quero um carro de $300 mil. E a Bíblia diz: pede o que quiser e será feito. Simplesmente pede. Eu tenho que conseguir. Não. Não, há uma condição, na verdade tem duas condições. Então vamos ler cuidadosamente. Primeira condição: se permanecerdes em mim. Essa é a primeira condição. E a segunda condição: minhas palavras permanecerem em vós. Se você cumprir esses dois requisitos, então peça o que você quiser. Você sabe por quê? Porque se você está permanecendo no Senhor e as suas palavras estão permanecendo em você, a sua vontade agora está em harmonia com a vontade divina. E uma vez que a sua vontade esteja em harmonia com a vontade divina, o que você desejar é o que Ele deseja. Então, o que você pedir, Senhor, é isso que eu quero, na verdade você está dizendo para Ele o que Ele quer fazer. Esse é o segredo desse tipo de oração. Ok? Eu vou parar aqui. Eu espero que isso nos ajude a entender como podemos cooperar com o Senhor nesse tempo no qual estamos vivendo, que possamos exercitar ainda mais enquanto estamos limitados nas nossas atividades exteriores. Nós não podemos fazer muitas coisas exteriormente, não podemos viajar, não podemos fazer muitas coisas que normalmente fazemos. Quem sabe parte da intenção do Senhor nesse tempo é de nos ensinar como orar e elevar a nossa oração e nos treinar mais e mais como orar, não de uma maneira comum, mas de uma maneira que seja correspondente com o seu mover, a sua economia nesse tempo. Ok? Eu paro aqui, os irmãos vão nos falar o que vem a seguir.